Graça e paz, irmãos. Todos bem? Animados? Mesmo com frio? Bom que aqui dentro está quentinho, né? Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor. Também aqueles que nos assistem aí pelas mídias sociais. Que pena que você não está aqui, mas de alguma forma estamos juntos, não é? Graças a Deus por estarmos mais uma vez juntos para estudar a Palavra de Deus. Eu queria, antes de começar, né, dizer para os irmãos que eu considero essa reunião que nós temos aqui de estudo um pouco diferente de culto, né? Onde o pregador ali prega, fala e a gente escuta. Como nós estamos num ambiente de estudo, fique à vontade para participar, tá bom? Se você tiver um comentário, uma pergunta, fique à vontade. Esse é o ambiente de estudo que eu gostaria de cultivar com a gente aqui. Muito bem? Tá bom, irmãos, eu quero começar assim. João 16, em João capítulo 16, versículo 33, Jesus nos fez uma proposta muito interessante. Ele nos propôs uma dualidade de coisas, uma antítese que nos perturba muitas vezes. Ele disse lá em João 16, 33, no mundo vocês vão ter tribulações, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E antes disso até, ele disse, essas coisas vos digo para que em mim tenhais paz. Então ele faz aí um jogo de ideias muito contrárias, não é? Ele diz, eu estou dizendo para vocês algo para que vocês tenham paz em mim. E o que eu estou dizendo? Que vocês terão lutas. Parece uma antítese, né? Parece que ele propõe algo, mas oferece outra coisa ao contrário. Mas se nós prestarmos bastante atenção, em toda a história bíblica, nós vamos perceber que o povo de Deus, na velha aliança e na nova aliança, o povo de Deus vive sempre nessa dualidade. Nós vivemos sempre nessa luta entre a paz que Deus nos oferece e a luta que o mundo nos oferece, que a vida nos oferece. Então nós precisamos aprender a lidar com essa realidade de paz e luta. Eu vi certa vez um quadro muito interessante, muito bonito também, que o quadro era mais ou menos assim, uma paisagem natural, onde havia uma cachoeira muito grande. Ainda que era um quadro pintado, dava para perceber a força da água, a força da cachoeira, aquela grande catarata, aquela água caindo. E prestando bastante atenção naquele quadro ali, em alguma daquelas pedras ali, você podia perceber o ninho de um passarinho. Então, aquele quadro tinha a intenção de exemplificar essa paz em meio à guerra. O barulho, a força daquelas águas, daquela cachoeira caindo ali, e, ao mesmo tempo, um ninho de um passarinho onde estava ali assentadinho, cuidando dos seus ovos, dos seus ovinhos, né? Em perfeita paz, em perfeita tranquilidade, em meio àquele turbilhão de água. Nós vivemos essa dualidade, nós vivemos essa realidade e muitas vezes não nos apercebemos dela. Quero chamar a sua atenção, quem estava comigo ali no outro grupo, né, nas semanas passadas, nós estudamos em Lucas capítulo 14, aqui também na igreja eu preguei uma vez sobre isso, em Lucas capítulo 14, quando Jesus fala sobre as exigências do discipulado. Você se lembra? Quando ele disse, se não for assim, não pode ser meu discípulo. Se não for assim, não pode ser meu discípulo. Estão lembrados? Pois é. Naquele contexto ali, há 3 exigências, não é? E no meio daquelas 3 exigências bem pesadas, bem fortes, Jesus insere uma ideia que vai justificar as suas exigências. Ele diz assim, pois qual é o rei que saindo para uma guerra, não para e conta e faz as contas e pensa primeiro se com 10.000 pode enfrentar o outro que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, ele pede paz, pede um tratado de paz antes que a guerra comece. Eu já ouvi, e mencionei isso naquela vez, já ouvi muita gente pregando naquele texto, dizendo, está vendo? Deus está nos dizendo que nós devemos pensar bem se queremos ser discípulos. Eu não concordo com aquilo de jeito nenhum. Porque Ele está desejando, Deus deseja, Ele quer que nós sejamos discípulos, que andemos com Ele, que o sigamos. E as exigências são altas, mas as exigências são altas por causa disso. Há uma guerra sendo travada. Ele ainda fala lá sobre construção
Qual é o construtor que, antes de começar uma construção, não faz as contas para ver se tem com o que começar e com o que acabar? Caso contrário, ele não começa, para não passar vergonha depois. A exigência do discipulado é alta, porque a guerra é séria e a construção é muito importante. Nós estamos em meio a uma guerra e dentro dessa guerra nós estamos construindo algo. Deus está em guerra e Deus está em construção. Nós fazemos parte disso. Há uma guerra sendo travada entre nós, eu não gosto de dizer entre Deus e as forças malignas, porque Deus não está em guerra, ele já é vencedor. Mas a guerra se trava entre nós e as forças malignas, os dominadores desse mundo tenebroso, como Paulo nos ensina em Efésios capítulo 6. E fazendo a ligação com isso, lá em capítulo 6 de Efésios, Paulo nos diz também que nós estamos em guerra. Assim como Jesus nos disse que nós estamos em guerra, Paulo nos diz isso também. Quando ele diz, a nossa luta, a nossa guerra não é contra carne e sangue. E aí ele usa uma expressão muito importante, que ele diz, é contra os dominadores deste mundo tenebroso. Em outra versão, ele diz, os príncipes das trevas deste mundo. Aquela expressão que em português é traduzida por dominadores ou príncipes das trevas é cosmocráteros. Essa palavra nos diz muita coisa que não percebemos na nossa tradução em português. Cosmocráteros são pessoas, seres, que estão como numa batalha, como acontece em todas as guerras humanas. Alguns homens se sentam ali em torno de uma mesa e olham para o campo de batalha e planejam estratégias de batalha. Planejam ofensivas, planejam defensivas, então eles estão ali planejando como lutar aquela guerra e como vencê-la. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, não é? Havia lá o Comando Maior das Forças Aliadas, o Estado Maior das Forças Aliadas. Eles estavam ali constantemente reunidos, examinando a guerra, examinando o campo de batalha e buscando soluções de como vencer aquela guerra. A palavra ali em Efésios 6, quando Paulo fala, nossa luta é contra os cosmocráteros. Ele está dizendo, existe no cosmos, no mundo invisível, um grupo de seres que estão, aspas, assentados em torno de uma mesa, planejando como nos destruir, planejando como derrotar o povo de Deus. Então não é algo aleatório, não é algo que acontece aí de qualquer maneira. Existe um plano, irmãos, existe uma guerra planejada sendo travada. E nós não podemos, você e eu, não podemos fazer como dizem, não é? Eu nunca ouvi falar que isso acontece de fato, mas já ouvi essa lenda de que a avestruz, quando é ameaçada, ela enfia a cabeça no buraco. Você já ouviu isso? Né? Isso é uma lenda, mas pensando nisso, nós não podemos, como servos de Deus, como filhos de Deus nesse mundo, agir como um avestruz. Não podemos enfiar a cabeça no buraco e pensar, não tem nada lá fora. Não está acontecendo nada lá fora. Nós estamos em meio a uma construção da qual Jesus nos falou, eu edificarei a minha igreja. Ele está edificando a igreja. E a igreja é edificada através de vidas sendo alcançadas e sendo salvas. E em meio a essa edificação há uma guerra sendo travada. E nós somos soldados nessa guerra. Quando Paulo escreve a Timóteo, no 2 Timóteo capítulo 2, ele diz assim para Timóteo, luta como bom soldado de Cristo. Timóteo foi orientado por Paulo a encarar essa realidade. Estamos numa batalha e você é um soldado. Você já se pensou, já se imaginou um soldado? Não precisa imaginar, porque é fato, é verdade. Você é um soldado nessa guerra. Essa guerra é uma guerra diferente. Nós não estamos em guerra para destruir. Não estamos em guerra para matar. Nós não estamos em guerra para apenas derrotar o inimigo. Nós estamos numa guerra para resgatar. Nossa guerra, nossa batalha é para resgatar vidas. Vidas que já estão perdidas e precisam ser alcançadas, resgatadas. É o que Deus quer fazer. Mas para que elas sejam resgatadas, é preciso que nós entremos na batalha. Você lembra o que Paulo diz em Romanos capítulo 10? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E eu faço aqui uma paráfrase, não é?
E como eles serão resgatados se não houver soldados que vão invadir o forte do inimigo, como dizia um hino antigo, invadir o forte do inimigo e retirar os cativos de lá. Então, irmãos, nós estamos em batalha. Você e eu, que somos filhos resgatados de Deus, servos de Deus, estamos em batalha. E não podemos enfiar a cabeça num buraco e pensar que não tem nada lá fora, nada está acontecendo. É aquela mesma antítese, aquela mesma dualidade, aquela mesma dificuldade que temos de entender quando Jesus disse: eu digo isso para que vocês tenham paz. E o que é que ele diz? Que nós estamos em guerra. Que nós estamos em luta, nós estamos enfrentando tribulações. Então, pensando nisso, irmãos, eu quero propor para você pensar junto comigo quais seriam as características desses soldados excepcionais que Deus está procurando. Desde já eu quero que você pense que você é esse soldado. Você é esse soldado que Deus está procurando, porque todos nós, filhos resgatados de Deus, somos soldados nessa batalha. Mas nós podemos desenvolver nossas qualidades como soldados. Então eu quero propor que você estude comigo um texto agora, onde nós vamos observar alguns soldados que demonstraram essas capacidades, essas qualidades que você e eu precisamos. Então, abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 23. Se você tem uma Bíblia, abra aí comigo. Você que está nos assistindo também, abra sua Bíblia aí em 2 Samuel, capítulo 23. E nós vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 17. 2 Samuel 23, versículos 13 a 17. Nos diz assim o texto: também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi, na caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E Davi suspirou e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, que tal faça? Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Esses homens referidos aqui, esses 3 cabeças, chamados de valentes de Davi, eles tinham algumas características comuns que todos nós temos. Eram homens como todos nós. Mas eles tinham também algumas características que nós precisamos desenvolver, e podemos, e devemos desenvolver. Quero ler um pouquinho antes desse texto que nós lemos, para você conhecer um pouco mais desses homens. Por que eu digo que eles são guerreiros especiais? Vamos voltar para o início desse capítulo, a partir do versículo 8, de 2 Samuel 23. Você vai conhecer alguns deles. Veja aí. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Auí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando o exército de Israel fugiu. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar apegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele apenas para tomar o despojo. E depois dele Samar, versículo 11, filho de Agé, o ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo, mais uma vez, fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento.
Se não fosse algo que está escrito na palavra de Deus, histórico, eu diria que é história de pescador. Como apenas um homem lutou contra 800 guerreiros filisteus e os venceu. Se nós continuarmos lendo esse mesmo capítulo mais para frente, nós vamos ver outros tantos desses homens aqui fazendo proezas fantásticas. O que será que fazia desses homens aqui guerreiros tão especiais? Bom, humanamente falando, eu acredito que esses homens eram muito, muito bem treinados. Eram homens muito capacitados na batalha. Alguns desses aqui lutaram com espada, outros lutaram com lança, outros lutaram com um pedaço de osso e assim por diante. Mas eles eram homens extremamente treinados e capazes para a batalha, humanamente falando. Por outro lado, eram homens que, como israelitas que eram, como seguidores do rei Davi que eram homens que amavam a Deus, criam em Deus, confiavam em Deus e na força de Deus lutavam. Davi, nós temos a impressão, sempre que creio eu, temos a impressão de que Davi sempre era e sempre foi aquele pastorzinho, pequenininho, russinho, não é? Ruivinho. Mas nós temos uma visão de Davi muito pequena, irmãos. Davi era sim aquele pastorzinho antes que ele se tornasse rei de Israel. Mas Davi, ao longo do seu reinado, da sua vida, Davi desenvolveu as características de um grande guerreiro. Haja visto a sua primeira batalha, não foi? A sua primeira batalha é contra um gigante filisteu, a qual ele venceu de forma assustadora. Assustou o exército de Israel e assustou o exército filisteu. A maneira como ele derrotou aquele homem. Esses homens deixaram seus nomes registrados na história por causa dessas características, humanas e de fé. E eu quero compartilhar com você, então, algumas dessas características e as razões dessas características. Olhando esse texto que nós lemos anteriormente, os versículos 13 em diante, você percebe que Davi, nesse contexto aqui, ele estava fugindo. Fugindo dos filisteus, que o perseguiam, que queriam matá-lo, fugindo de Saul, que também queria matá-lo, rei de Israel, já deposto por Deus, mas Davi ainda não havia assumido o reino, e Saul, com muito ciúme dele, pensava, se eu o matar, eu continuo com o reino. Mas Deus já havia avisado para Saul, eu rasguei de ti o reino, eu vou passar a um melhor do que você. E esse era Davi. Davi, então, perseguido pelo seu próprio povo, pelo seu exército, o exército de Israel, perseguido pelos filisteus, ele foge e se esconde num lugar chamado a Caverna de Adulão. Essa Caverna de Adulão, ela existe e ela fica numa região montanhosa, desértica, mais ou menos no centro de Israel, da terra de Israel. E Davi, então, foi para lá por quê? Porque diz o texto, inclusive, que era um lugar fortificado. Era um lugar, pela sua geografia, onde tanto Davi como os seus homens poderiam ficar ali ocultos e ter um domínio do terreno abaixo. Sempre que um comandante militar procura estabelecer uma posição defensiva, ele quase sempre vai procurar uma posição mais alta, onde ele pode ver o inimigo que vem abaixo. Então, Davi estava numa região montanhosa e oculto dentro desta caverna com os seus homens. E você percebe também aqui no texto que, abaixo deles, atravessando o deserto, perto da cidade de Belém, estava o acampamento dos soldados filisteus. E o comando, o estado-maior dos filisteus estava na cidade de Belém. Diz o texto que a guarnição dos filisteus estava em Belém. E o acampamento estava ali no vale de Refaim, logo abaixo daquela região montanhosa. Naquele contexto, Davi ali dentro daquela caverna, e a gente com certeza não era uma caverna assim como essa, né? Bem iluminada, fresquinha, era uma caverna escura. E certamente havia alguma luz, mas alguma luz talvez de tochas, ou enfim, tentando iluminar um pouco aquela escuridão. Davi, diz o texto para nós aqui no versículo 15, que Davi suspirou. Na minha tradução está escrito, Davi teve um desejo, mas a palavra original ali, ela expressa de fato um desejo íntimo do coração, que é expresso assim de uma forma suave. É como se ele estivesse pensando alto. É como se ele estivesse pensando alto. Ele simplesmente suspirou e disse, quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto da porta. Eu pergunto para você, por que será que Davi tinha esse gosto especial por água de poço? Água de cisterna, né? Era um poço.
Será que Davi tinha algum gosto especial por água de poço? Os irmãos aqui que já, quem sabe, já viveram ou trabalham na roça, né? Como eu, cresci na roça, a gente sabe que água de poço nem sempre é uma água muito gostosa, né? Ela costuma ter gosto de terra ou ter um pouco salobra, não é? Será que Davi gostava desse tipo de água? Eu não acredito nisso, não. E também não acredito porque Davi não teria levado os seus homens para esse lugar, um lugar fortificado, um lugar de se ocultarem ali, sem pensar e sem planejar suprimentos para os seus homens. Dentre eles, água. Com certeza Davi tinha água ali, para os seus homens matarem a sede. Então, por que será que Davi fala sobre isso? Por que será que ele desejava tanto, lá no íntimo do coração, beber da água da cisterna de Belém, que está ali junto da porta? Antes de explicar isso, deixe-me mostrar a você o que aconteceu. Quando Davi suspirou, pensou alto, de uma forma bem suave, bem sutil, lá no fundo daquela caverna meio escura, esse mero suspiro do coração de Davi produziu um resultado fantástico. Veja o que aconteceu. Versículo 16. Então, nesse momento, aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Davi e trouxeram, da cisterna de Belém e trouxeram a Davi. Agora você vê que o texto é bem conciso, não é? Vamos pensar um pouquinho sobre ele. No momento em que eles ouvem, percebem esse desejo do coração de Davi, essa palavra, esse pensamento alto de Davi produz uma reação imediata. Esses homens se levantam, imagine comigo, eles se levantam imediatamente, partem dali, saem dali em direção a Belém. E no meio do caminho, eles, certamente, obviamente, eles vão encontrar com o acampamento do exército filisteu. Está vendo isso aqui? Eles vão ter que passar por dentro do acampamento do exército filisteu. E é o que o texto nos diz, eles romperam pelo arraial dos filisteus. A palavra aqui expressa a ideia mais ou menos como alguém que arrebenta uma porta com o ombro. Você já tentou fazer isso? Não tente na sua casa, porque talvez a sua esposa ou seu marido não vai gostar, né? Mas você tentar arrombar uma porta com o ombro é coisa que a gente vê nos filmes, mas não é fácil de fazer, não. A ideia aqui é exatamente essa, que esses 3 homens aqui romperam através do acampamento do exército filisteu. Irmãos, o exército filisteu não era um exército qualquer. Eram guerreiros fantásticos, assim como o exército de Israel. Esses homens rompem, literalmente rompem por dentro do arraial dos filisteus e chegam em Belém. E quem está em Belém? O comando do exército filisteu está lá. Com certeza, onde está o comando está a sua guarda de elite. E eles encontram outra vez ali um grupo de soldados, de guerreiros filisteus, e eles agora não têm apenas que lutar, eles têm que lutar e tirar água. Está me acompanhando? Eles têm que lutar e ao mesmo tempo tirar água. Então eu fico imaginando, eram 3, não eram? Não eram 3? Eu fico imaginando 2 lutando ali, protegendo aquele um que está tirando água. E ele consegue tirar alguma água e fala para os outros, olha, consegui a água. Aí os 3 partem de novo. Agora, eles têm que voltar pelo mesmo caminho. E outra vez atravessar por dentro do exército filisteu, que já os esperava. Então você pode imaginar essa batalha? Pode imaginar que batalha foi essa? 3 homens. Bom, eles tinham enfrentado 800, né? 3 homens enfrentando todo o exército filisteu para buscar a água que Davi tanto desejava. Mas, quando eles chegam lá, entregam a água a Davi, Davi diz, Senhor, longe de mim fazer tal coisa, beber a água que podia ter custado a vida dos meus homens. E derrama na terra. Você pode se imaginar como um daqueles 3, vendo Davi fazendo isso? Eu fico imaginando que eles pensaram, o que eu faço com esse rei agora? Eu quase morri por causa dessa água e o homem joga no chão. O que aconteceu? O que deu errado? Vamos voltar atrás um pouquinho? Por que Davi teve aquele desejo tão profundo no coração de beber água da cisterna de Belém? Será que eles não tinham água? Tinham, com certeza tinham. Eles estavam no acampamento, né? Então eles tinham que ter provisões ali, não apenas água, mas alimento. Será que Davi tinha um gosto especial por água de poço?
Também não creio. Mas há uma coisa importante aqui escondida atrás desse desejo de Davi. O que que Belém, é ali que estava a cisterna, o que é que Belém tem a ver com Davi? Alguma relação? Você pode se lembrar? Se você se lembrar, pode falar. Tem alguma relação de Davi com Belém? Sim ou não? Sim? Sim? O qual? É a cidade de Davi. Belém é a cidade de Davi. Lembra o que o anjo falou através do profeta Miqueias, quando lá em Miqueias ele diz: porque de ti, Belém Efrata, ainda que pequena, dentre as milhares de Israel, de ti me sairá aquele que será Salvador, aquele que será o príncipe de Israel. Belém era a casa de nascença de Davi, a cidade do grande rei. Então, irmãos, eu fico pensando, quando Davi suspirou e disse: ah, quem me dera beber da água da cisterna de Belém que está junto à porta. Eu fico imaginando Davi pensando: quem me dera poder estar em casa agora e sentar ali na beira do poço e bater um papo com os meus amigos. Em casa, sem guerra, sem essa luta toda, sem precisar estar nesse lugar tão ruim aqui. Quem me dera estar em casa e não enfrentando toda essa luta. Eu creio sinceramente que esse era o desejo do coração dele. Esse mero desejo produziu na mente e no coração daqueles homens algumas compreensões. A primeira, um mero suspiro do coração do seu rei é uma ordem. Ele não ordenou que eles fossem, mas quando eles perceberam o desejo do coração do seu senhor, do seu rei, eles reagiram da única maneira possível e aceitável, como uma ordem que precisa ser cumprida. Soldados fiéis, capazes, prontos, ouvem as ordens do seu senhor e partem a cumpri-las. Eles não perguntam se devem, nem se querem, nem se podem, eles vão cumpri-las. Mas para ouvir essa ordem, eles precisavam estar perto de Davi, não é? Se eles estivessem naquela caverna ali, mais longe dele, não teriam percebido esse pensamento alto que Davi fez aqui, não é? Teria sido tão suave que eles não teriam percebido. Então, além de que o desejo do coração de Davi foi para eles uma ordem, só foi acatada assim porque eles estavam perto de Davi. Eles estavam próximos dele. E não só próximos. A palavra soou como uma ordem porque eles ouviram. Eles estavam perto de Davi, geograficamente falando, mas eles estavam também atentos ao que Davi dizia, ao que Davi sentia, ao que Davi pensava. Como é que isso funciona para nós? Já falamos e você já sabe que nós somos soldados nessa guerra. Nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta não é contra pessoas. Não é contra pessoas que não creem em Deus. Não é contra pessoas que só não creem em Deus, mas atacam o povo de Deus. Nossa luta não é contra essas pessoas. Nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Os príncipes das trevas desse mundo. É contra eles a nossa luta. E nós somos soldados, você e eu. Soldados e soldadas, né? Podemos, creio eu, irmãos, e devemos olhar para esses homens aqui, valentes de Davi, e aprender com eles. Para sermos parecidos com eles, nós precisamos primeiro estar perto do nosso Senhor, perto dele, andando perto dele, sempre. Segundo, estar atentos à vontade de Deus, à vontade do nosso Senhor, atentos àquilo que ele diz. Quantas e quantas vezes, na sua vida talvez, na minha vida eu posso garantir, nós ouvimos a palavra, nós lemos a palavra, mas não prestamos atenção na palavra. Nós sabemos o que Deus quer, mas não damos a atenção que ela merece. Muitas vezes nós fazemos de conta que não sabemos. Mas sabemos. Nós ouvimos a palavra. Andar perto do nosso rei, primeiro. Segundo, estar atento à sua palavra, aos seus desejos. E terceiro, quando eu perceber um desejo do coração do meu Senhor, isso deve soar para mim como uma ordem. Como uma ordem. Não como uma possibilidade, nem um pedido, mas uma ordem.
Eu creio que você já ouviu o testemunho sobre uma moça chamada Sophia Miller. Quem já ouviu o testemunho dela aqui? Alguém? Sophia Miller era uma moça norte-americana que lá na década de 40, ela participando de uma conferência missionária lá nos Estados Unidos, ela foi desafiada a servir a Deus entre os povos indígenas aqui na América do Sul. E ela era jovem, solteira, e ela simplesmente fez as malas e foi se preparar e veio para cá. E ela entrou ali pelas selvas da Colômbia, e passou muito tempo ali nas selvas da Colômbia, e atravessou e entrou pelo Brasil, aprendendo línguas, culturas, falando de Jesus, e viveu o resto da sua vida até o fim ali. E ela já faleceu com 82 anos, mas ela passou mais de 60 anos servindo a Deus ali, sozinha, solteira, ela nunca se casou. E uma vez, já bem velhinha, alguém entrevistando aquela moça, aquela irmã, perguntou para ela assim: como é que foi o seu chamado, Sofia? E ela sorriu e falou assim: olha, eu não tive chamado nenhum. Eu li uma ordem e obedeci. Essa é a ideia. Quando a gente está perto de Deus, andando perto dele, e prestando atenção no que ele diz, no que ele pensa e no que ele sente, qualquer uma das palavras, qualquer palavra dele soa para nós como uma ordem. Não é preciso um chamado especial para servirmos a Deus. É preciso apenas entendermos que nós somos servos de Deus, que estamos em batalha, e que dentro dessa batalha nós precisamos ser soldados capazes. Andar perto de Deus, estar atentos à palavra de Deus e tomar essa palavra como ordem. Mas sabe uma coisa? Eu quero fechar esses pensamentos aqui com uma observação. Esses homens, de fato, eram homens muito especiais, guerreiros muito especiais. E nós precisamos ser assim também. Mas mesmo assim, com todas essas características aqui, eles erraram o alvo. Você percebeu que eles erraram o alvo? Eles entenderam o desejo, a expressão do desejo do coração do seu rei, de Davi, erroneamente. Eles levaram no literal, não foi? Ele quer a água da cisterna de Belém. E eles foram lá e praticamente deram suas vidas para tirar a água da cisterna de Belém. Mas não era esse o desejo do coração do seu rei. Irmãos, muitas vezes, através da história da igreja, e você pode confirmar isso estudando um pouquinho a história da igreja, e isso não mudou hoje, pelo contrário, continua sendo verdade e, às vezes, pior. Através da história da igreja, nós temos investido muito esforço, muita capacitação, muito tempo, muita dedicação, muita luta para fazer coisas que Deus não pediu para nós. Para fazer coisas que Deus não pediu para nós. Por exemplo, vou dar um exemplo simples e familiar para todos nós, né? Hoje em dia, e cada vez mais, é mais comum e parece que mais importante que a igreja tenha templos grandes, bonitos, suntuosos, ricos, com todas as coisas boas e bonitas dessa terra. Nós estávamos estudando, lá no outro grupo, o início da igreja, lá no livro de Atos, não é? Você viu em algum lugar falar lá sobre o templo da primeira igreja presbiteriana independente de Jerusalém? Não tem, né? Essa ideia de construir templos, ela começou a aparecer muito tempo depois. Você vai ver ao longo da história, no início da igreja, que a igreja, o povo se reunia nas casas dos irmãos. E que isso era ruim? Não, a igreja crescia todos os dias. Todo dia a igreja crescia, todo dia a igreja ganhava outras almas, todo dia havia perseguição, mas a igreja crescia. Mas aí em algum momento da história, nós começamos a pensar em uma casa grande, uma casa bonita. Mas a palavra de Deus já nos disse: Deus não habita mais em templos feitos por mão de homens. Mas nós continuamos construindo grandes casas, grandes templos, gastando muito esforço, muitos recursos que Deus nos dá, em coisas que não são eternas, em coisas dessa vida, em coisas deste mundo. Isso é só um pequeno exemplo, não é? Mas eu creio que você pode olhar para você, olhar para a sua realidade e pensar: será que eu não tenho errado o alvo? Será que eu não tenho gasto muito esforço e, às vezes, dinheiro, tempo da minha vida
em fazer algo que Deus não pediu de mim. Quando aquilo que Ele de fato quer, aquilo que Ele de fato pediu, é que todos nós respondamos à pergunta que Ele fez. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Naquela situação, o profeta Isaías se viu sem saída. Não havia mais ninguém ali. E eu creio que quando Deus perguntou a ele, você está vendo a situação do povo? Está vendo como está difícil? Eu quero enviar alguém a eles. A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E eu imagino que o profeta deve ter olhado em volta e pensado, bem, não tem mais ninguém aqui? Então ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero deixar esse desafio no seu coração hoje. Você é um soldado no exército de Deus. Você é um soldado na batalha por resgatar almas perdidas. Aqui perto, ali mais longe, bem mais longe, é até os confins da terra. Não dá para enfiar a cabeça no buraco e pensar, não tem nada lá fora. Tem. Há vidas sendo destruídas, há vidas sendo perdidas, e muitas dessas nunca ouviram falar que há uma salvação, que há um resgatador. E quem sabe você está aí vendo a vida passar ou deixando a vida passar, tentando sinceramente, com todas as suas forças, servir a Deus, fazendo algo que Deus não pediu. E a pergunta continua sendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu já compartilhei isso outra vez e encerro aqui. No mundo hoje, meus irmãos, há mais de 7.000 povos, digo etnias, tribos, raças, línguas e nações. 7.280 povos no mundo hoje que nunca, nem uma vez, ouviram falar que existe a Bíblia, que existe o Deus da Bíblia, que existe um Salvador. Nunca ouviram. No Brasil, há mais de 100 povos indígenas, tribos indígenas, não é? Com as quais nós trabalhamos, que também nunca ouviram nenhuma vez, mais de 100. E nós temos hoje no nosso país mais de 100 etnias do mundo inteiro vivendo aqui como imigrantes. E nós continuamos correndo atrás, tentando de todo o coração e com todo o desejo de agradar a Deus, fazendo aquilo que Deus não pediu de nós. E não estamos prestando atenção nos desejos profundos do coração de Deus para as nossas vidas. Deus te abençoe e Deus te dê essa bênção em forma de compreensão, que Ele te ajude a entender o desejo do coração dEle e te atraia para mais perto, te atraia para ouvir, te atraia para executar, para fazer aquilo que Deus quer. Vamos orar? Nosso Deus, mais uma vez te louvamos por esse momento gostoso de estudo da Tua Palavra. Obrigado pelos irmãos que aqui estão, por aqueles que estão nos ouvindo à distância. Pedimos, Pai, que para nós aqui e para cada um deles também o Senhor esteja agora dispensando a Tua graça, que o Teu Espírito esteja atuando nos nossos corações e mentes, fazendo-nos entender e crer naquilo que o Senhor quer. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Ela é viva, ela é transformadora e nós descansamos em que o Senhor há de fazê-la transformar as nossas vidas também para a Tua glória. Nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.